Bom dia, gente. Bom dia na graça de Deus. Tô conseguindo fazer ainda aqui na parte da manhã a leitura. Ainda o sol não tá terrível aqui na varanda. Minhas plantinhas ainda tá verde, que chega, ainda tá em pé. Chega no final do dia elas já soltam quente, ela já fica com cara de murcha. Mas obrigado, Senhor, por... Hoje, gente, hoje já é sexta-feira, a semana passa que a gente nem vê, gente. Quando a gente vê, já chegou. Eu agradeço ao Eterno Deus pelas coisas que Ele me ajudou a fazer durante essa semana. Porque para gravar vídeo, às vezes me dá um pouquinho de desânimo, mas é pouco. Agora tem outras coisas que o desânimo é maior. Ok? E nós temos que lutar contra o desânimo. O desânimo, ele fica colocando um monte de achismo. Ah, eu acho. Gente, isso aí é obra das trevas. O que a Bíblia diz? Quando vir na sua mente, eu acho, você fala assim. Mas o que a Bíblia diz? Não, tem gente que pega os versículos da Bíblia e ainda diz assim: ah, mas eu acho que não é bem assim. Ai, gente, misericórdia, se livrar disso. Sangue de Jesus é poder. Quando alguém vem falar para você: ah, eu acho, você fala: querido, desculpa, mas eu não acredito em acho. Eu acredito naquilo que é certeza absoluta. E isso o Senhor nos dá. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá fazer a nossa leitura. Então aqui, gente, a leitura hoje, a primeira leitura do aplicativo Liturgia Diária. Tem 3 leituras bíblicas. Depois, mais para frente, eu, com a graça de Deus, eu vou procurar fazer, ver se consigo fazer essas 3 leituras bíblicas. E eu faço de segunda a sexta, porque sábado e domingo, às vezes descontrola. Se der para fazer amanhã, eu faço. Vamos lá. Primeira leitura. Leitura do profeta Jeremias. Hoje é o capítulo 26. Jeremias é o profeta da verdade, que era desprezado, porque as pessoas elas preferiam ouvir as mentiras dos falsos profetas, igual tem um monte hoje na internet que eu vejo por aí falando mentira com bajulação com Israel, mas não prega a verdade. Gente, Israel não precisa de bajulador. Israel precisa do Messias de Nazaré. Tem um monte de bajuladores, mas não prega a verdade. É igual aqueles falsos profetas da época de Jeremias. E Jeremias ali alertando o povo, e o povo maltratando Jeremias, com raiva de Jeremias, xingando Jeremias. O que aconteceu? A Babilônia foi lá e levou todo mundo cativo e ainda deixou outros lá sofrendo. Os mais pobres, aqueles que não tinham nem condição de nada, ficaram lá, sem nada também. Com a cidade toda destruída. Ok? Primeiro a Babilônia foi lá e tirou o rei e colocou outro. Depois a Babilônia foi lá e falou: não, todo mundo aqui que é útil para alguma coisa, nós vamos levar para a Babilônia. Ficaram lá 69 anos. E era para ficar 70. E porque não ficou um ano, vai vir os 7 anos de tribulação. Você sabia disso? Que é uma semana? Que é os 7 anos? Você sabia disso?
Não, os bajuladores não vai te pregar isso. Pode ter certeza que eles não vão te pregar. Os bajuladores não vai pregar essas coisas. Os bajuladores ficam falando só de riqueza para essa terra, tomar os melhores lugares, riqueza para essa terra. Os bajuladores não vai te pregar a verdade. Você quer saber o que vai acontecer com essa terra? Siga o irmão Eduardo no Relógio do Criador e no canal Yeshua. Siga lá que ele é astrônomo, ele conhece tudo sobre os planetas. Você quer saber o que vai acontecer com essa terra? Siga ele. Fica aí atrás desses bajuladores, não. Vamos ver o que Jeremias vai dizer hoje, porque gente, pega o profeta Jeremias e leia. Você duvida do que eu falo? Ah, mas eu acho... Não, eu já disse. Joga seu acho fora. Misericórdia. Não vem pra mim com essa história de eu acho, não, gente, que você não sabe como eu fico irritada com isso. E eu vou acabar, de repente, perdendo a paciência e te ofendendo. E você vai ficar com raiva de mim. Então não vem pra cá com esse negócio de eu acho. É sério. Eu tô avisando. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Nos abençoa, Pai, pra gente entender essa palavra. Porque é um profeta amado do Senhor, Jeremias. Vamos ver o que ele está dizendo. Leitura do profeta Jeremias. Hoje o capítulo 26, de 1 a 9. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e agora hoje ele está falando com Judá, Jerusalém, Judá, que foi o que a Babilônia levou cativo. Gente, eu não leio antes, não. Eu nem sei que texto vai vir no dia, ok? Vamos lá, vem conosco, Jesus. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicado da parte do Senhor esta palavra que dizia: assim fala o Senhor, Adonai, Hashem, Elohim, o Eterno. Por que tudo isso, irmã? Porque diz que tem que falar assim, né? Tem que falar o Eterno, Elohim, Hashem. Mas é o Deus de Israel, só tem um, não existe outro. É Deus dos cristãos e dos judeus, mas só tem um. Se você falar Deus, você falar o Eterno, você falar Hashem, você falar Elohim, você está falando do mesmo. O Senhor, com letra maiúscula. Ok? Vamos lá. Então vê a palavra da parte do Senhor. Esta palavra que dizia: assim fala o Senhor, como eu já disse, ok? Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor, de Adonai, e fala a todos que vêm da cidade de Judá. Qual é a cidade de Judá? Fala a todos que vêm da cidade de Judá. Hoje diz que é Palestina, gente, mas é a cidade de Judá, ok? Para adorar o Senhor no templo. O templo ficava onde? Em Jerusalém. Então tinha a cidade de Judá e tinha o templo que era em Jerusalém. Que Jerusalém é a cidade de Davi. Davi e da descendência de Davi. Mas o maior descendente de Davi, que é Jesus Cristo, foi rejeitado em Jerusalém. Por isso o Senhor Jesus falou: Jerusalém vai ficar deserta. E eu só volto quando dizer: bem-vindo no nome de Adonai. Dizer isso para Jesus o Nazareno, não é para outro Mashiach. Ai, o Mashiach está chegando em Israel. Qual Mashiach? O Mashiach é Jesus Cristo. Não, esse aí é pagão. Pagão é você que não conhece nem a história do cristianismo. Aleluia, aleluia, ó Pai eterno, me ajuda, Jesus, socorro. Assim fala o Senhor: põe-te de pé no ato da casa do Senhor e fala a todos que vêm da cidade de Judá para adorar o Senhor no templo em Jerusalém, o que o templo está em Jerusalém. Todas as palavras que eu te mandei dizer, não retires uma só.
Não é para tirar nenhuma. Jeremias já ia com medo, gente. Porque Jeremias era preso. Passava fome, passava frio, passava... Eu não sei, dependendo dos anos que ele passou calor terrível, frio terrível. Ele era muito maltratado. E Deus mandava ele dizer assim, coisas assim, que o povo odiava. E aí Deus falou assim, ó, não retires uma só palavra. Mas Deus é só amor. Gente, Deus é tudo. Deus é tudo. Ele está acima de tudo e de todos. Ai, cuidado com o comum, cuidado com o comum, cuidado. Hoje mesmo eu vi lá na internet, tá, gente? Cada coisa. Você está preparado para a nova ordem? Gente, nós temos que estar preparados para servir Jesus de Nazaré. O resto é ele que vai fazer. Ele é nosso cabeça. E tem esses aí dos canais. Olha a nova ordem mundial. Olha o comum. Gente, é castigo de Deus. Tudo que vinha é castigo de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitaram o filho dele. Você sabia disso, não? Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Cristo é a Torá em pessoa, é a verdade em pessoa. É a nova aliança que ratifica a velha. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome, aleluia. É pessoa. O Senhor Jesus não andava com papel escrevendo, dando para as pessoas, não. Quando ele partiu desse mundo, não ficou nada escrito. Lá na frente, depois de uns 20, 30 anos, que os apóstolos que estavam vivos ainda, alguns escreveram, outros não foram nem eles, foram os discípulos deles. E tem mais milhares de coisas escritas no cristianismo que não foi para a Bíblia. Agora, porque não foi para a Bíblia, é mentira? Não, tem um monte de verdades lá que foram escritas, mas não dá para pôr na Bíblia tudo. Ok? Então, não entra nessa caixinha de fósforo e se fecha. Eu não acredito mais em nada. Você não acredita nem em você mesmo. Mas você vai acreditar nas outras coisas? Vem conosco, Jesus. Na realidade, eu também não acredito em mim, não. Mas eu sei que eu tenho que colocar o pé e andar. Crendo ou não crendo, eu tenho que pôr o pé e andar para frente. Como dizia um pastor, que já partiu para a glória, que ele tinha experiência com Jesus. Ele falava com Jesus face a face. O pastor, ele falava assim, olhe para frente e para cima. Vai, siga em frente e olhe para cima. Siga em frente e olhe para cima. Siga em frente e olhe para cima. Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer. Siga em frente e olhe para cima. Siga em frente e olha... Siga em frente e olha para cima. Siga em frente e olha para cima. Quando você olha para cima, você lembra de Deus, de Jesus, do Apocalipse. Porque o Apocalipse descreve como é lá em cima. Os profetas também. Partes, né, das coisas que é lá em cima. Partes que nós, na realidade, não sabe quase nada. Nós somos teólogos que ficam 30, 50 anos tentando entender a Bíblia e não entende. E ainda ensina errado. Só o Senhor para nos revelar a Bíblia. Vem conosco, Jesus. Vamos lá onde eu parei. Não retire uma só palavra. Talvez eles as ouçam. Talvez, quem sabe, né? Eles as ouçam. É igual quando eu faço os vídeos aqui, gente. Talvez eles ouçam. Quem sabe, né? Um ou outro. Talvez eles ouçam e volte do mau caminho. E eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Não adianta orar. Sim, tem coisa que a Bíblia fala que não adianta orar. Sim, isso é bíblico. Tem um pecado que é para a morte. Livrar-nos o Senhor em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, o evangelho é muito mais sério do que se pregam por aí. O evangelho é simples. Se fosse simples, os judeus tinham entendido. E os judeus eram o maior estudante sobre Deus da história. Vamos lá.
Talvez eles ouçam e volte do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los. Olha aí, Deus pode se arrepender. Deus vai castigar a terra. Se todo mundo se prostrasse diante de Deus, clamando por misericórdia, Deus tirar um castigo. Mas as pessoas, uns só ficam apavorando por medo. E outros acham que nem existe Deus. Vamos lá. Talvez eles ouçam, volte do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Oh, meu Deus, que nós possamos voltar dos maus caminhos, para que a gente não receba os castigos. E te pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos a voltar dos maus caminhos. Deus está tocando, Deus está mudando, Deus está sacudindo a terra. Tem coisa acontecendo que ninguém está entendendo. Mas nós estamos voltando do mau caminho para a honra e glória do nome de Jesus. A eles então dirás, isto diz o Senhor Adonai, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei. O Evangelho é a lei de Cristo, sabia disso? Sabia que o Evangelho é a lei de Cristo? Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, ok? Os apóstolos, todos eles, e os filhos dos apóstolos na fé, tudo são servos de Deus, de Adonai, de Elohim, de Hashem. Paulo falou, o apóstolo Paulo, um judeu, falou, o evangelho que Deus me deu. Vamos lá. E a escutar a palavra do meu servo, os profetas, olha aqui, ó. Se não vos dispuser a viver segundo a lei que vos dei. Lembra que o evangelho de Cristo é lei, ok? A escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Siló, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. O que? Deus falou isso? Com quem ele falou? Com a cidade de Judá. Você viu lá no começo, leia. Agora eu não entendo porque que a cidade lá tem nem mais o povo de judeu que ocupa onde era a cidade de Judá. Olha aqui que Deus falou. Farei desta casa uma segunda... Casa era casa de Judá, viu, gente? Farei desta casa uma segunda Siló. E farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Misericórdia de Jesus. Gente, vocês sabem o que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? Não, vocês não sabem, porque ninguém prega isso. Porque abafa o caso, abafa o caso. Misericórdia, misericórdia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler os profetas, a gente tem que ler profeta. Ame os profetas. Farei desta casa uma segunda Siló e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Padre Santo. Os sacerdotes e profetas, todo o povo presente, ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara falasse, o Senhor ordenara que falasse a todo o povo, prenderam-nos os sacerdotes lá, ó. Pegou Sereia. Jeremias, você, seu desgraçado, você vai ver, você não tá falando por Adonai, não. Tu vai ficar preso agora, seu profeta da ruindade. Eles achavam que era Jeremias. Não era Jeremias, era Adonai, ela era Elohim. É só vocês verem o que aconteceu com a casa de Judá nesses 2000 anos, não, porque isso aqui tem 600 anos, eu acho.
desde que a Babilônia, pesquisei, desde que a Babilônia veio em Jerusalém e levou o povo cativo até os dias de hoje. Vê o que aconteceu com a casa de Judá. Mas eles prenderam Jeremias, ficou com raiva, xingou Jeremias, o sacerdote, aqueles que intercediam diante do Eterno pelo povo. Eles pegaram Jeremias e prendeu. Porque falou coisa que eles não gostaram. E daí que não gostaram? Se é Deus que está falando, tem que ter temor, é a Deus, é Adonai, é Elohim, é Hashem. Ele usa o que ele quiser. Imagina, você vai usar esse cara aí. Deus estava usando Jeremias. Jeremias era desprezado, humilhado. Deus está usando Jeremias. Cuidado com as pessoas que você despreza, você humilha, Deus pode estar usando elas. Aqueles idólatras. Tu é mais idólatra que eles. Porque tu idólatra teu ventre, tua barriga, teu eu. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome, aleluia. Ere alamachina rai. É forte, gente. Olha o que os sacerdotes fizeram. Eles prenderam. Olha lá. Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo. Prenderam o sacerdote. Olha lá, o sacerdote foi lá e prendeu Jeremias. Os profetas e o povo dizendo: este homem tem que morrer. Deus está falando, Adonai, Elohim, está falando na boca do homem. E o que eles falaram? Esse homem tem que morrer. E mataram Jesus de Nazaré. E mataram Jesus de Nazaré. É tão bonito esse louvor. Os profetas e o povo dizendo: este homem tem que morrer. Porque diz em nome do Senhor. Ué, mas era o Senhor que estava mandando? Esses bajuladores que vai para Israel, só bajular Israel, bajular. Nós não somos idólatras. Não, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Só nós que somos salvos, só nós que temos o verdadeiro evangelho. E bajula, mas não prega a verdade que Adonai quer. E nem a verdade que Jesus de Nazaré pregou. Porque Jesus de Nazaré, lá no capítulo 23 de Mateus, no finalzinho, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e mata os que te são enviados, eis que ficará deserta. E só voltarei quando disser: bem-vindo em nome de Adonai. Dizer para Cristo Jesus. É o que eu estou dizendo. Não é para falso machia, não. Falso machia vai resolver nada. Falso machia vai jogar o povo no perigo. Porque o povo vai estar iludido. E quando o povo estiver bem iludido com o falso machia, eis que virá destruição. Porque é isso que a Bíblia diz. Eis que virá destruição. Quando dizer paz, estamos em paz. Agora estamos em paz. A Bíblia diz que vai vir uma grande destruição. Eu não sei se eu vou estar viva para ver isso. Mas se alguém que ouvir meus vídeos estiver vivo, for mais novo, mas se for rapidinho, de repente até eu vejo, mas eu peço, Senhor, ter misericórdia de mim, de minha descendência, porque nós precisamos muito do teu perdão, da tua misericórdia. Jesus, Santo de Israel. Santo de Israel é Cristo Jesus. Ok. Aí, fala que o Jeremias tinha que morrer. Vai lá hoje, vai lá pregar essas palavras de Jeremias aqui hoje para ver também se não vai fazer a mesma coisa com vocês. Teve um profeta que foi lá pregar, cadê? Mortinho da Silva. Morreu. Não foi matado assim, matado, mas ninguém sabe o que aconteceu com aquele profeta exatamente que estava lá pregando. Só sabe que ele deu uma doença e morreu. Vamos lá. 1 Reis 22, 1 a 4. 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 1 Reis 22, 1 a 4.
Porque dizes em nome do Senhor a profecia, esta casa será Siló, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Todo o povo, gente. Imagina todo aquele povo que tem lá em Jerusalém, Israel, se levantar contra um profeta que for lá pregar. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus é poder. Tem compaixão. E vai vir as duas testemunhas. A Bíblia fala que vai vir a testemunha. E elas vão ser mortas pela besta que vai surgir do abismo. Ela vai ser morta lá na praça de Jerusalém. E eles vão falar assim, não mata. Não é não mata. Matei, já mataram. Eles vão falar assim, não enterra. Eles vão dizer, não enterra. Tipo assim, vai que ressuscita, né? Enterrou o Jesus, não ressuscitou e até hoje, cada dia o Jesus cresce mais. Então, eles vão matar as duas testemunhas e não vai enterrar. Depois de 3 dias elas ressuscitam. Na frente de todo mundo. Porque não quis enterrar elas. Tá lá, gente. Tá escrito na palavra de Deus. Valeu o Apocalipse. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor, no templo. No templo, eles não vai fazer o templo? Aí vai vir as duas testemunhas, vai pregar contra, e todo mundo vai juntar contra as duas testemunhas. E a besta do abismo vai ajudar eles e vai matar as duas testemunhas que Deus enviou. Cresci que é Moisés e Elias. A maioria está de acordo com isso. Vamos lá. Palavra do Senhor. Ó, todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. A casa do Senhor é o templo, ok? Palavra do Senhor. Palavra de Adonai. Okay? E graças a Deus. E graças a Deus pela palavra dele. E graças a Deus. E ai de você que rejeitar. E eu paro por aqui. Senhor, vem conosco. Nos dá a tua graça. Hoje para sempre. Amém, amém, amém. Pai, shalom. Shalom, shalom. Que o eterno Deus abençoe todos aqueles que acompanham os vídeos, canais, YouTube, Facebook, redes sociais. Que o eterno Deus os abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que você se ame mais Jesus. Você nem precisa ter muito conhecimento, não. Você precisa ter amor grande por Jesus. Você precisa ter compaixão por tudo aquilo que fala de Jesus. Às vezes até o ímpio fala de Jesus. O ímpio canta. E você fala, mas é o ímpio. Pois é, o ímpio está cantando louvor para Jesus. E tu que diz que é de Jesus não canta. E tu que diz que é de Jesus não ama ele. Livrai-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos amar o Senhor Jesus. Ajuda-nos a te amar, Senhor Jesus. Pai, shalom.